Olá, amigos e amigas, tudo bem? Nós vamos gravar agora a aula do sábado, dia 7 de novembro de 2020, de O Livro dos Espíritos. Estamos estudando o livro segundo, Mundo Espírita ou dos Espíritos. Estamos no capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo, e no item 5 desse capítulo, Afeição dos Espíritos por certas pessoas. Então a primeira pergunta de hoje é a questão 484. E Kardec então pergunta aos espíritos: os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas? De um modo geral, os espíritos têm afeição por espíritos afins, espíritos que pensam, que sentem de maneira afim. Mas quando estamos falando de espíritos de hierarquias diferentes, né, espíritos superiores em relação a nós, por exemplo, eles, apesar de amar toda a humanidade pelo seu grau de superioridade, eles têm afeição muitas vezes por aqueles espíritos que lhe foram caros em alguma encarnação, né, que viveram com eles, parentes, né, filhos. Então, sim, eles guardam afeição, melhor dizendo, por esses irmãos, né, que no passado tiveram alguma ligação, ainda que eles queiram e ajudem todos nós. A questão 485. A afeição dos espíritos por certas pessoas é exclusivamente moral? A afeição realmente nada tem de carnal, né? A afeição é um sentimento e nada tem de carnal. Mas o problema é que nem sempre os espíritos se ligam a nós exclusivamente pela afeição, né? Às vezes pode haver, por exemplo, lembranças, como eu falei, de vidas anteriores, até de paixões vividas entre esses espíritos. Então, eles se ligam a um espírito ali, claro, não é mais carnal, porque estão no mundo dos espíritos, pelo menos um, né, está no mundo espiritual, mas existe a lembrança das relações passadas, tanto as benéficas quanto as não tão felizes, né, que mantêm essas ligações aí. Nós sabemos, aqui não estamos falando só de ligação positiva, né? Nós sabemos os processos obsessivos, são espíritos ligados, não é, ali juntos a diversas encarnações, que tiveram paixões, ódios, né, prejudicaram um ao outro. Então isso promove uma ligação entre os espíritos. A questão 486. Os espíritos se interessam pelos nossos infortúnios e pela nossa prosperidade? Os que nos querem bem se afligem pelos males que experimentamos na vida? Olha, sim, né, mas aqui nós precisamos entender que eles têm uma visão muito ampliada em relação à nossa aqui. Então, os espíritos que gostam da gente, se vê a gente tropeçando no caminho, fala, puxa, não deveria, né? Deveria ter ido por aquele caminho, era mais seguro. Os espíritos que não gostam da gente vão ficar felizes ali com os nossos tropeções, não é? Mas vejam, o que importa para o espírito são os erros reais, aqueles que vão gerar atraso no nosso processo evolutivo, comprometimento nesse processo evolutivo. Quando são problemas puramente do mundo material, que nós nos afligimos, muitas vezes eles não se afligem, porque eles sabem que aquilo é passageiro, sabem que aquilo pode até nos ajudar. Caso, por exemplo, de uma doença, ou da falta de recursos financeiros, uma situação ali que para nós é extremamente aflitiva, mas para eles isso não os aflige. Agora, se nós cometemos deslizes graves, prejudicamos outras pessoas, eles ficam preocupados com a gente, né? Sabem que a gente vai um dia progredir também, mas percebem ali naquela atitude ou nas atitudes que temos um dificultador, né? Algo que vai atravancar um pouco o nosso progresso. Então eles se preocupam sim com os nossos erros e acertos. Mas, por exemplo, se nós ganhamos na loteria e a gente fica feliz, nem sempre os nossos espíritos amigos vão ficar, né? Eles vão pensar, puxa, será que agora, com as facilidades que advirão
na vida material, essa pessoa vai continuar no caminho reto, no caminho do bem? Muitos continuam e até melhoram a sua atitude. Outros se deixam levar pela sedução do materialismo. Então eles não têm felicidade exatamente pelas nossas felicidades, porque às vezes são felicidades passageiras que mais levam eles à preocupação do que a ficar feliz com isso. Eu me lembro de uma história de uma senhora que visitou o Chico. Ela tinha 2 filhos, e 2 filhos homens e já moços, né? E ela chegou até o Chico e falou: Chico, eu vim aqui pedir para que você ore, né, pelo meu filho, né? E o Chico falou: a senhora só tem ele e tal? Ele falou: não, eu tenho 2, Chico. Mas a senhora está pedindo para orar por um? Que é o seguinte, filho, que é o seguinte, Chico, meu filho mais novo, ele é muito doente, não sai da cama, está sempre adoentado ali, então eu queria que você rezasse por ele. E o Chico falou assim: e o outro? Falou assim: o outro não, Chico, o outro está sempre nas festas com os amigos, o outro está de bem com a vida e sempre na bagunça aí com os amigos. Não. Aí o Chico falou: bom, então acho melhor a gente orar por esse, né? Então veja, né, a visão do Chico era uma visão muito do mundo espiritual. Às vezes aquele que está doente, que nós nos preocupamos, aquela doença é uma forma de expurgar um erro do passado, importante, às vezes pedida por aquele espírito. Eles vão olhar para aquilo e não vão ficar tristes, mesmo que a gente esteja triste com ela, porque a gente não tem essa compreensão ampliada. E aquilo que são facilidades, coisas que a gente fica feliz, às vezes os espíritos, como foi o caso do Chico aí, falou: olha, esse está mais correndo risco do que o outro ali que está doente, né? Então veja que é uma visão, né, diferente a do mundo espiritual e do mundo material. Questão 487, que vai continuar nessa linha aqui que eu estava explicando. Qual a espécie de mal que mais faz os espíritos se afligirem por nós? O mal físico ou o moral? Vosso egoísmo e vossa dureza do coração. Então são esses males que faz com que eles fiquem aflitos. Quando eles veem a gente agindo com egoísmo, agindo com orgulho, eles falam: puxa vida, não está ouvindo os nossos conselhos, está se perdendo. É assim com um médium, um dirigente espírita, com um político, com uma pessoa que às vezes abusa da beleza física, do poder político, econômico, enfim. Esse tipo de atitude, que a pessoa nem está se vendo no erro, né? Ela está agindo e acha que está tudo certo. Esse tipo de erro aflige os nossos protetores. Agora, os males físicos que nós ficamos aflitos, às vezes eles não se importam. Agora, depois da questão 487, tem um comentário, né? Um comentário que diz assim, um trecho dele: afligem-se mais pelas causas morais que podem distanciar-nos desse estado, né, de felicidade, do que pelos males físicos que são apenas passageiros. Então, não se preocupam. Eu vou dar um exemplo: um pai, uma mãe consciente que estudaram, fizeram faculdade ali, vê o filho, a filha em tenra idade começando a aprender o alfabeto, começando a aprender as primeiras palavras. A criança reclama da tarefa, fica chateada, está aflita com aquilo ali que ela tem que fazer. Mas os pais não se afligem, sabem que aquilo é passageiro e que aquela grande preocupação que nosso filho, nossa filha está tendo, é na verdade benéfica para o futuro. A Simone, minha esposa, contou recentemente de um menino que ela está ajudando a alfabetizar e que ele estava de mau humor um dia porque ele tem as aulas online e as aulas particulares com ela, né? E ela quis saber por que ele estava de mau humor e ele falou que estava muito cansado. Porque, né, estava cansado, ele disse assim: porque hoje eu tive que escrever tartaruga.
Olha, né? Quer dizer, escrever tartaruga era uma palavra tão grande que ele estava aflito, né? E bravo com esse desafio. Obviamente que ela não se afligiu com isso. Então, os nossos espíritos protetores agem dessa maneira. Veem as coisas que estão nos afligindo, e se for realmente algo que vai atrapalhar o nosso futuro, eles também ficam aflitos. Mas às vezes é uma bobagem, né, que eles falam, não, vai passar, logo passa, é só a imaturidade que está levando ele a isso.